Olá amigos, olá amigas, muita paz a todos. Eu sou o Roberto Caldas e esta é a exposição número 6 da série Espiritismo e Libertação Animal, aqui pelo MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Conhecer as regras do jogo da vida é algo absolutamente fundamental. E o Espiritismo tem uma contribuição enorme nesse sentido, por oferecer de forma clara, cristalina, as regras desse jogo, viabilizando então o nosso trabalho, o trabalho que deve ser o trabalho de todos nós, de procurar a libertação, de efetivar a libertação ambiental e animal. Libertação de toda a exploração que eles vêm sofrendo já ao longo de milênios por conta do nosso egoísmo. O MOVE trabalha de forma incansável nesse sentido, gerando conteúdo, gerando muito conteúdo. Fica aqui então o convite, antes de mais nada, para que você visite o site do MOVE, conheça lá todo o conteúdo, os artigos, os cards, os podcasts, o catálogo de referências, um verdadeiro baú de preciosidades, com 188 joias, que são as referências espíritas diretas encontradas na obra espírita. E estamos falando de Kardec, estamos falando de Chico, de Divaldo, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, Alexandre, enfim. São 188 referências retas, absolutamente diretas, orientando, dando o caminho das pedras na nossa estrada, na nossa jornada evolutiva, para que finalmente nos comportemos de forma fraterna, amorosa e cristã em relação à natureza e aos animais. Então fica aqui o nosso convite, siga o MOVE pelas redes sociais, visite o site e acompanhe o nosso trabalho, irradie esse conhecimento por toda a sociedade, em todo o seu entorno. Você estará fazendo um bem enorme ao planeta. É possível jogar essa partida da vida insistentemente contrariando as regras do jogo? Cartões amarelos são advertências, fazendo uma metáfora com futebol. Cartão amarelo é uma advertência dada pelo juiz do jogo quando algum jogador comete uma falta, uma entrada mais dura, enfim. E com o número X de cartões amarelos, o que acontece? Estamos suspensos, ficamos de fora de alguns jogos. Até quando vamos teimar em continuar fazendo faltas? Até quando vamos seguir na teimosia de fechar os olhos, fazer ouvidos de mercador a todas as referências encontradas na doutrina espírita e também na ciência, que vem nos dando o alerta a respeito de tudo de nocivo que estamos fazendo para com os animais, com a natureza, e a conta acaba chegando na forma dessa pandemia que estamos enfrentando nos dias de hoje. Essa teimosia é algo absolutamente preocupante, porque é uma teimosia especista, é egoísta, é o ser humano olhando para o seu umbigo, para as suas satisfações, os seus caprichos humanos, o tempo todo, não importa o preço que se pague. E o preço é alto. Falando dos animais, pagamos um preço de bilhões, ou se incluirmos os peixes, trilhões de vidas todos os anos. Até quando então vai acumular, até quando vai durar a nossa teimosia em acumular cartões amarelos neste jogo da vida? Pois bem, saindo então da metáfora esportiva e entrando numa metáfora um pouco mais política, mas por favor, fiquem tranquilos, não vamos falar de política, fiquem aí, não vão embora. Não falarei sobre direita e esquerda, em cima e embaixo, porque o amor de Deus, refletido, espalhado por toda a criação, não observa, ele ignora as cores rasas da política e as cores rasas dos caprichos humanos. O conjunto de leis de um país é muito bem estruturado. Nós temos aqui no Brasil, hoje, uma Constituição Federal que rege toda a estrutura legal do país, que dá um norte para o país nesse sentido. Temos as constituições estaduais e temos as leis orgânicas dos municípios. Ou seja, tem lei que não acaba mais, tem orientação que não acaba mais. Elas foram construídas com um objetivo. Em tempos de aceleração na transição planetária, realmente o pé no acelerador da transição planetária está lá embaixo, é impossível não notar isso. Nós estamos sendo, meus amigos, não convidados. Nós estamos sendo verdadeiramente convocados a, primeiro, relembrar as leis
E aqui já não falo mais da Constituição Federal, das leis estaduais. Estamos falando das leis divinas. Estamos sendo convocados a estudar estas leis, a relembrá-las. Leis essas que estão postas na obra básica de Kardec. Estamos sendo convocados, chamados a pensar e, sobretudo, a mudar sem temor, logo, imediatamente. O planeta clama por isso. Antigos hábitos e comportamentos. Fazendo uma figura aqui, imaginem a humanidade, a história da humanidade como sendo uma grande refeição. Estamos todos sentados à mesa, nos alimentando o tempo todo. É uma figura bastante muito imaginária, mas vejam bem, a todo instante estamos olhando o cardápio. Pensem que é uma sequência, a francesa, entrada, prato principal, sobremesa, ou então, nos tempos de Roma, da Roma Antiga, uma sequência de dezenas de pratos. E estamos a todo instante olhando o cardápio, olhando o menu e fazendo nossas escolhas ao longo de toda a nossa história evolutiva enquanto Homo sapiens aqui neste mundo. Pois bem, meus amigos, essa refeição toda um dia terá o momento que costumamos chamar de a dolorosa, que é a conta. Chega um momento em que o garçom nos traz a conta de tudo isso, a conta de todo esse banquete, a conta de todo esse festim. E essa conta pode ser, sim, muito salgada. Então, nesse sentido, entender as regras do jogo evolutivo e trabalhar nas mudanças é absolutamente fundamental, porque o que está acontecendo hoje no mundo é exatamente isso. Nós estamos recebendo, de novo, já não é a primeira vez, a conta do desperdício, a conta do extermínio, a conta do abuso dos recursos naturais e a conta da exploração sem dó, sem piedade, sem empatia, sem compaixão alguma de nossos irmãos animais. Podemos falar de uma constituição celestial, já que fizemos a metáfora política com a estrutura legal de um país. Nessa constituição celestial tem artigos, meus amigos, tem regras, tem leis tão claras, tão básicas, tem artigos claríssimos como verdadeiras estrelas supernovas que acabaram de explodir, de tão luminosas. Vamos aqui explorar alguns desses artigos celestiais. O primeiro deles está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o artigo 1º da Constituição Celestial. Nenhuma dúvida quanto a isso. Nenhuma religião, praticamente todas as regiões do planeta, assinariam embaixo deste artigo. Complementando os incisos, enfim, todo o desmembramento destas leis, podemos recuperar lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Gandhi poderia participar dessa nossa imaginária Constituição Celestial que estamos construindo aqui nessa fala despretensiosa. Gandhi poderia participar, sim, com um inciso muito curtinho, mas muito certeiro. Tudo o que vive é seu próximo. O nosso próximo não é somente a família, os amigos, o ser humano como um todo. Tudo o que tem vida é o nosso próximo. Então, nessa Constituição, um dos constituintes, um dos espíritos constituintes de todo esse regramento que temos à nossa disposição, é Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles sobe à tribuna desta Assembleia Celeste para dizer o seguinte: a vida é resultado do amor, e este trabalha em favor da solidariedade com todas as formas existentes. Todas as formas existentes. Minerais, vegetais e animais. Isto, meus amigos, está na obra Constelação Familiar, capítulo 16, psicografia do nosso querido Divaldo Franco.
Nesta grande Assembleia Constituinte, ele não poderia estar de fora. Chamamos Emmanuel para contribuir aqui da obra com o mesmo nome dele, Emmanuel, por Emmanuel, pelas mãos do Chico. E Emmanuel então nos diz o seguinte: e como objetivo desta palestra, poderíamos trocar essa palavra por desta Constituinte, é o estudo dos animais. Emmanuel vai direto ao ponto. Nossos irmãos inferiores, ditos inferiores, digo eu, acrescento eu, mas são nossos irmãos de caminhada, estão nessa jornada como nós já estivemos ao percorrer os reinos animal, o reino vegetal. Emmanuel diz que sente-se à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes mais próximos, apesar, gravem esta palavra, da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Teimosia. Estamos teimando já há milênios, mesmo tendo as regras do jogo, de novo, claras como uma estrela supernova. Teimamos em não reconhecer, primeiro, que já passamos por aqueles momentos. Já vivemos na pele dos animais. Faz parte do nosso roteiro, do planejamento dessa nossa jornada imortal como espíritos. Nós teimamos em esquecer que ali, no reino animal, pulsa o quê? A vida. Que os animais têm uma alma, que os animais têm emoção, que os animais têm memória, que os animais têm consciência. E teimando nesse esquecimento, ou insistindo em deixar de lado esse conhecimento todo, seguimos atendendo aqui, ao longo do tempo, pelo extermínio triste, sangrento, seguimos atendendo aos nossos caprichos, caprichos da mesa, os caprichos da cosmética, os caprichos da estética como um todo, os caprichos da ciência, em suas pesquisas nem sempre produtivas, proveitosas, e assim continuamos em total desacordo com a Constituição Celestial. Mas isso não vai durar muito. E vai durar menos ainda quando todos nós percebemos que sim, nós erramos. Ao percorrer durante a história os caminhos especistas ao custo de trilhões de irmãos animais, servidos à nossa mesa. Nós erramos ao cometer esses desatinos ao longo de toda a jornada. E aqui é interessante fazer uma ponte, já que estamos falando de tantas coisas ao mesmo tempo, como, por exemplo, os astros, a questão celeste. É interessante trazer aqui uma fala que está na obra Cartas de uma Morta, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Maria João de Deus, que traz um retrato breve sobre o que foi a vida, ou o que está sendo a vida, melhor dizendo, num orbe aqui bem próximo de nós, para onde estamos mandando naves, missões, agora, neste mês de julho. Marte. Então, com a palavra Maria João de Deus, é muito, muito interessante prestarmos atenção no que aconteceu em Marte, prestar atenção no que não aconteceu na Terra, poderia ter acontecido e não aconteceu, e projetar tudo isso para o nosso futuro, entendendo então o que nós devemos fazer. Mas vamos ao Espírito Maria João de Deus. Assegurou-me, diz ela, assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra, e que desde os pródromos da formação dos seus núcleos sociais, nunca precisou destruir para viver, longe das concepções dos homens terrenos cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e de virtualhas de outros seres da criação. Então, meus amigos, compartilhando, abrindo aqui o coração com todos, fica uma ponta assim muito grande de frustração, porque nós aqui na Terra poderíamos sim ter seguido o caminho de Marte e sequer ter entrado
no circo da exploração animal. Não aconteceu. Marte seguiu um caminho, os terráqueos seguiram outro, mas agora, pleno século XXI, com as regras do jogo mais claras do que nunca, com a ciência nos oferecendo, sem negacionismos, sem achismos, por favor, com a ciência nos mostrando o que está acontecendo com a natureza, com o clima, com os animais, com os nossos irmãos animais, e as consequências para nós humanos. Com tudo isso, em pleno século XXI, já passou da hora, mas precisamos sim pisar fundo no acelerador das mudanças, das reflexões e das mudanças. Mudanças destemidas, sem timidez, sem medo, pensar, provocar o debate, provocar a conversa, provocar as ponderações e agir, mudando comportamentos, mudando hábitos de consumo, pressionando empresas para que mudem o perfil de seus produtos. Tivemos recentemente o resultado, infelizmente não ligado à área ambiental, à área da ética animal espírita, mas tivemos recentemente o resultado disso pelas empresas, anunciantes poderosos que deixaram de anunciar nas redes sociais, em gigantes da rede social planetária, como o Facebook, por conta do conteúdo de ódio nas redes, por conta da pressão que estas empresas receberam de quem? Dos mercados consumidores. Então, meus amigos, as frentes de trabalho são inúmeras. O Espiritismo traz o conhecimento, nós temos a noção perfeita da imortalidade dos nossos espíritos, temos a noção perfeita da progressividade das jornadas evolutivas, sabemos que os animais estão percorrendo um caminho que vai chegar na humanidade, que vão chegar no reino nominal. Estamos a caminho de um mundo de regeneração, aonde vamos convalescer, nos recuperar. Ainda vamos ter muito o que espiar, mas vamos nos recuperar pouco a pouco de todos os erros, de todos os equívocos que cometemos para conosco e para com o próximo. Mas nessa pauta de recuperação dos equívocos cometidos é preciso imediatamente, não devemos esperar pela chegada do mundo de regeneração, é preciso agora colocar na pauta do dia, da nossa revisão de comportamentos, da nossa ação de reparação e sim, da nossa gratidão, mas a gratidão em forma de ato de solidariedade, de fraternidade, de preservação das vidas animais, a questão da relação cristã, amorosa para com o reino animal. Vejam que interessante, Marte escolheu um caminho e deu certo. Eles não precisaram entrar na exploração animal. Lá em Marte, certamente não existem churrascarias. O máximo que podem estar fazendo por lá é, em planos mais sublimes, grelhando legumes, o que é maravilhoso. Ou seja, não trilhamos o caminho de Marte, mas temos um caminho grande pela frente e que precisa ser seguido por todos nós, mais cedo ou mais tarde. Teimemos ou não teimemos. Nós precisamos e vamos avançar com os homens ou apesar dos homens. O problema é o preço alto que está sendo cobrado. Lembram daquela refeição imaginária que falei agora há pouco? A conta chegou, está chegando em prestações e em prestações cada vez mais salgadas. Meus amigos, ainda fazendo essa figura com Marte que me tocou profundamente o coração, o fato de eles terem feito uma escolha clara pela não exploração animal, recorro aqui ao nosso querido Chico Xavier, quando diz que ninguém, e isso aqui eu uso como uma consolação, e espero que console a todos, e que nos dê energia para promover as mudanças, diz o Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Poderíamos aqui editar essa frase e dizer que todos nós devemos recomeçar e fazer um novo fim. Sob pena e risco
de entregarmos um planeta na fase de regeneração, com espíritos em convalescença, em tratamento, nos grandes hospitais terrestres da espiritualidade, porém, tendo por cenário um planeta em frangalhos ambientais, um planeta em ruínas, um planeta com a temperatura global crescendo, um planeta com o derretimento das calotas polares aceleradíssimo, com o nível dos mares crescendo, um planeta ainda com exploração animal, um planeta de regeneração ainda com matadouros. Corremos o risco de que isso aconteça? Não podemos correr esse risco. Não temos esta alternativa. Não há opção outra que não seja partirmos para o mundo de regeneração, dando o primeiro passo hoje, agora, respeitando, introjetando profundamente a questão da ética animal espírita. Não há outro caminho. Meus amigos, dessa forma, então, as regras do jogo evolutivo estão absolutamente escancaradas na nossa frente. Fica aqui a pergunta, puxando a palavra usada por Emmanuel na citação, teimosia. Até quando, com todos esses avisos, com todos os alertas da ciência, com todo o poder do conhecimento espírita doutrinário, até quando resistirá a teimosia humana? Em nome de que exatamente essa teimosia ainda existe? Caprichos alimentares e lazer às custas da dor e morte animal? Planeta em frangalhos, exaurido em nome da economia e dos cifrões amorais? No movimento espírita, até quando? Atenção, movimento espírita, até quando deixar de lado o tema da ética animal espírita fartamente distribuído de forma reta na obra doutrinária? Meus amigos, que possamos todos nós sair a campo sem medo, sem timidez, como bons espíritas e, sobretudo, como cidadãos de todos os credos religiosos, cidadãos atuantes em todos os níveis da sociedade, trabalhando sem medir esforços por uma humanidade que respeite e ame a natureza, tendo os animais como irmãos de caminhada e não como objetos de consumo. Esses são os votos do MOVE, então fica aqui de novo renovado o convite para que você conheça o MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, para que junte-se a esse movimento de radiação de conhecimentos, irradiação de ações, de provocações, a mudança tão necessária a esse nosso planeta, esse grãozinho azul de poeira cósmica tão pequeno e tão conturbado. Esse mundo tem jeito, mas é preciso que tomemos tento, reflitamos e passemos a ação agora, já, sem demora. Então fica aqui os nossos votos de muita paz, muitas reflexões e que venham as mudanças. Grande abraço a todos e até a nossa próxima exposição aqui.